E aí, Padawans, aqui é o Level. E aqui é o Luan. E aqui é o Arthur. E bom, Padawans, hoje será um episódio especial, porque temos a presença dela, que já foi Caitlyn Snow no início da série de The Flash, Senhora Minutos em Loki, Woo Young-woo em Uma Advogada Extraordinária, e agora é uma Huntrix em Guerreiras do K-Pop. Senhoras e senhores, hoje lhes trago Thaís Feijó. Oi, gente, eu sou Thaís Feijó. O meu arroba é Thaís Feijó Dub, tanto no Instagram quanto no TikTok, Thaís sem H. E eu sou dubladora. Dublei, como já foi dito, a Zoe, de Guerreiras do K-Pop. Dublei a Won-woo, Uma Advogada Extraordinária. Dublei também tanta coisa, Lanterna Verde, a Engenheira, vilã do novo filme do Superman. Que mais? Muita coisa. A Sudin, de Beleza Verdadeira. E muitas outras. Então é um prazer estar aqui com vocês. Imagina. Prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso. E sem mais delongas, Luan, puxa a vinheta pra gente ter esse bate-papo emocionante com a Thaís. E bom, Thaís, pra começar esse podcast aí com chave de ouro, a gente gostaria de estar perguntando como foi o início da sua carreira, Thaís. Como você começou, ingressou na dublagem, quais foram suas ideias principais, quem te levou, te inspirou. Então solta a voz aí pra nós. Bom, eu queria ter começado antes. Eu gostava muito de dublagem desde pequena, porque eu assistia a Patroa e as Crianças. E foi ali que o negócio despertou pra mim, porque eu achava a dublagem a Janet, da mãe, muito, sei lá, muito única, muito especial. E eu fiquei vidrada naquela voz e eu procurei quem dublava, e era a Mabel César. Naquela época não existia muita coisa de dublagem na internet. Então, foi o que eu descobri, que era o nome dela era Mabel César. Depois de um tempo, eu descobri que ela dava aula de dublagem, mas, infelizmente, eu não conseguiria fazer o curso dela por logística, por financeiro, porque dependia da minha mãe também, era menor de idade. E esse sonho foi um sonho que ficou para depois. Então, quando eu fiz a minha primeira faculdade, ainda não tinha condições de fazer o curso. E na minha segunda faculdade, que foi pela UFRJ, uma caloura minha que entrou era simplesmente a filha da Mabel, a Luísa. E a primeira coisa que eu falei foi: nossa, eu sou muito fã da sua mãe, eu sempre quis fazer o curso dela, mas não consegui. E ela me cedeu uma bolsa de estudos para eu poder. Perguntou se era do meu interesse de falar com a mãe dela. E eu falei que super, que isso, imagina. E a Mabel me deu uma bolsa integral no curso dela. Então eu fui de cabeça e na primeira aula eu já me apaixonei completamente pela dublagem. Cheguei em casa falando: mãe, é isso que eu quero da minha vida, eu vou largar tudo. E dei um susto na minha mãe, né? E logo que acabou o primeiro curso, a Mabel virou pra última aula e falou: você quer mais uma bolsa? E eu fiquei tipo: meu Deus, super quero. Ela percebeu, assim, a minha vontade de estar ali, a minha dedicação, e me deu mais uma bolsa. E aí eu fiz meu segundo curso. E a partir daí eu já comecei a procurar o trabalho, batendo de porta em porta no estúdio. E comecei com umas pequenas coisas, né? E esse dinheiro que foi entrando foi o suficiente para eu conseguir pagar os meus próximos cursos de dublagem. Então, ali eu consegui me dedicar muito. Teve muito não, teve muita porta fechada, teve muita tentativa, muito esforço, mas eu não desisti e um dia eu cheguei lá. Nossa, Thaís, que incrível. Parecido com o que a gente tá vivendo no momento agora, que o nosso podcast não tem um nível expressivo de seguidores, né? E a gente tá buscando aumentar isso aí, tentando cobrir eventos, tentando fazer postagens, buscar um engajamento. Vem sendo bem difícil, são poucas as pessoas que a gente consegue como convidado para estar aqui prestigiando com a presença, né? Poder estar chamando. Por isso que eu disse que você é uma convidada muito especial pra gente. Que, nossa, nem sei como agradecer você e expressar. Sua história é magnífica também. Nossa, cada pedacinho aí vê que soma, né, ao todo, para contribuir para essa pessoa incrível que você é também. E é isso aí. Eu queria só perguntar, Thaís, que
teve bastante gente que eu vi sobre história em dublagem, essas coisas, né? E você falou que começou cedo, né? Se interessando por dublagem. E eu acho legal isso para a nova geração, que hoje em dia, como a gente viu no evento, né? O pessoal se interessa muito mais por dublagem, né? Que você acha que hoje em dia né, é um pouco mais acessível ingressar na dublagem por ter mais acesso aos dubladores, né? Como a gente viu lá. Vocês são as atrações principais de vários eventos que estão acontecendo. Então isso até fortalece a vontade de muitas pessoas que têm vontade em ser dublador hoje em dia, né? Eu acho que, de certa forma, sim. Porque quando eu comecei, eu jogava na internet para saber mais sobre as séries, filmes, sobre dublagem, quem é que dava aula, quem é que dublava o quê, e não tinha, né? Era tudo mato, não existia essa informação, sabe? Então, ficava muito pouco acesso, né? E eu ia descobrindo quanto mais eu entrava no mercado. Então, eu acho que era um negócio bem restrito mesmo. Hoje, com a internet, a galera consegue chegar fácil nos dubladores, consegue saber quem fez o quê. Você joga o nome de algum no Google e você já vai ver uma lista enorme do que a pessoa fez. Então, dá para ter uma noção melhor, sabe? Mas eu acho que a entrada no mercado de trabalho, de uma forma geral, ainda é difícil. É um nicho muito fechado. Somos muitos para a quantidade de trabalho disponível hoje. Já teve um momento em que éramos poucos e sobrava trabalho, então todo mundo trabalhava bastante, mas atualmente a gente é uma galera. Então tem Rio e São Paulo, que são os principais eixos de dublagem, e tem outros mercados já começando a existir. Então, acho que, de certa forma, perdeu um pouco o controle de todas essas pessoas que estão querendo fazer parte desse universo, sabe? Então, de certa forma, é mais fácil você entender sobre a dublagem, mas não é tão fácil você se estabilizar entrando hoje, eu acho. E faz quanto tempo que você tá na dublagem? 13 anos. Nossa, tempinho bom. E pra dublar muita gente, né? Muita coisa. No caso, que você está falando de ingressar na dublagem, a informação para tentar se tornar um dublador é muito mais fácil hoje, só que mesmo assim ainda continua sendo um nicho muito difícil para trabalhar, porque tem gente que só acha que é só ir lá fazer um cursinho e já está dublando. Não, eles têm. A gente conversou com algumas pessoas que fazem fandubling. Eles Sim. procuram mesmo, eles têm que ir à caça de pelo menos fazer uns papéis pequenos no começo, e ainda assim é muito difícil. Porque, na verdade, não é só isso, né? A dublagem ela é uma especificação do trabalho do ator. Então, Uhum. eu realmente acho que é super fácil de fazer. Não é. Não é muito fácil de fazer. E não tem um caminho de atalho, sabe? Não tem como você chegar rápido nisso. Você precisa se formar como ator, você precisa tirar o seu registro no mercado de trabalho, você precisa fazer curso de dublagem, não só um, porque um só não basta. Eu falo até que em nenhuma profissão alguém faz um curso e já tá trabalhando, sabe? Não existe nenhuma profissão no mundo. Alguém vai fazer um curso, uma unidade de curso e vai estar apta para o mercado de trabalho, sabe? Então as pessoas acham que é só fazer um cursinho, tá tudo certo, já tô pronto, não quer investir nisso, sabe? Dedicar o seu tempo, o seu esforço, sua dedicação, acha que as coisas vão chegar rápido e não chegam. E cada vez é um pouco mais difícil justamente porque tem muita gente fazendo. Então, quanto mais gente entra, mais esse trabalho fica espalhado. E aí eu acho que é justamente esse o ponto, sabe? Quanto mais as pessoas tenham acesso às informações sobre dublagem, mais elas se interessam, logicamente, mais elas correm atrás, mas tem muita gente que também não quer fazer todo esse processo de correr atrás e acha que o negócio vai aparecer assim do dia pra noite, e não é bem assim que funciona. Eu concordo com a sua afirmação da parte de preparação. Hoje em dia, principalmente nos mercados de trabalho, a gente vê aí que a qualificação vem aumentando expressivamente aí, né? Nós trabalhamos também por conta em outras coisas, né? E tá ficando difícil você conseguir escalonar, né, na vida aí hoje em dia, justamente por conta disso. E o ramo da dublagem, a gente vê que tá tendo essa saturação mesmo. Tanto é que você pega vários trabalhos aí, várias peripécias, né, ao longo da nossa vida aí, que você vai vendo uns desenhos que você fala, caraca, velho, essa dublagem ficou bem esquisita, não orna, não casa com o personagem.
expressividade fora de momento ali. Pô, Hoje em dia tem mais disso, né? De o pessoal avaliar a dublagem de certo filme, certa animação, né? Antigamente não, nós assistia dublado, podia ser dublagem em série C e nós não ligava. O importante era ser dublado, né? Ninguém distinguia tanto assim. Incrível aumentou, né? As pessoas estão mais atentas e tem mais acesso aos dubladores também. Então, normalmente hoje, quem gosta de dublagem procura. Joga no Instagram lá pra saber quem é o dublador que gostou muito daquele personagem. Ou, poxa, eu conheço essa voz. E aí vai procurar saber e as pessoas conseguem encontrar mais fácil, né? Então, eu acho que tá todo mundo atento pra ver quem é essa pessoa que tá fazendo. Não conheço essa voz, não conheço esse estúdio. Esse aqui é ótimo, esse aqui faz tudo. As pessoas se incomodam também com isso, sabe? Aquela pessoa que, pô, todo desenho que eu boto tá o fulano ali. Então tem gente que reclama também disso, né? E tem gente que reclama que acaba sendo uma panela, que repete vozes. E tem gente que reclama que não conhece determinado dublador e não sabe por que que ele foi escalado para aquele papel. Então, assim, acho que ninguém nunca vai estar satisfeito no final das contas, mas pelo menos consegue chegar, né, nos dubladores e entender quem tá fazendo o quê. E, de certa forma, isso valoriza também o nosso trabalho, né? não, com certeza. Sim. E, Thaís, qual foi a sensação de receber a proposta pro filme Guerreiras do K-pop? Como você se sentiu ali? Como você falou, nossa, E com o sucesso, né, que o filme fez, com que eu sucesso. acho que ninguém tava esperando, né? Que ia explodir Pois não, tanto assim. exatamente. Ainda está fazendo com talvez uma possível sequência, mas nada confirmado. Mara, Tomara. sempre que a gente é chamado para fazer um filme, uma série, qualquer produto, ninguém avisa o que que é, porque é confidencial. Então, cada vez mais também tá tudo sendo lançado ao mesmo tempo, como Guerreiras do K-pop foi lançado na Netflix simultaneamente em todos os países que tem a dublagem, né? E o próprio idioma original. Então, esse material ele chega incompleto no estúdio. Ninguém pode dizer o que que é, e muitas vezes a gente também não sabe exatamente o que que vai ser depois. Na grande maioria das vezes, a gente dubla e tem a nossa impressão ali de, nossa, que filme bom. Que foi o que aconteceu. A gente dublou o Guerreiras do K-pop com essa sensação de, nossa, isso é diferente, sabe? Mas não tem essa certeza de que vai bombar, de que vai ser uma parada super aguardada, que todo mundo vai, sabe, estourar a audiência do troço. A gente não tem a menor ideia. Então foi como todas as outras escalas que a gente faz. Cheguei no estúdio, não sabia o que era, vi, falei, uau, bem legal. Mas não tinha a menor noção mesmo do que ia ser depois. Então foi uma surpresa. Então vocês gravam, fazem a gravação, mas vocês não têm acesso visual ao que vocês estão gravando, no caso? A gente tem, mas assim, a gente não assiste o filme todo antes de gravar, Ah, não entendi. assistir, de entender exatamente do que se trata. O diretor é a única pessoa que tem esse acesso, então ele leva o material com ele para assistir, ele assiste, e ele que tem uma ideia do que vai acontecer no filme. Às vezes até tem umas cenas no preliminar, mas ele já consegue entender o enredo do filme. Agora, quem dubla o filme só assiste aquelas partezinhas que a gente fala. Então, são pequenos recortes ali que a gente vê e a partir disso a gente entende alguma coisa, mas não o filme inteiro, né? A gente perde muito ali de informação e só quando tá pronto que a gente vê o resultado e consegue entender do que se trata. Então vocês assistem junto com a gente quando é lançado, né, no caso. Exatamente. E aí, E foi difícil dublar e cantar ao mesmo. No caso, também estava dublando. Foi difícil fazer isso quase simultaneamente. Foi difícil, mas eles dividem, né? Nesse caso, a gente começou a dublagem antes, a gente terminou o período da dublagem, todo mundo dublou o filme. Teve um hiato, porque as canções estavam sendo produzidas ainda lá fora, né? Então a gente aguardou isso tudo ficar pronto e a gente só gravou as canções quando já tinha o material final. Isso demora. Então passou um tempo ali, desde quando a gente dublou até quando a gente foi gravar a canção. E a canção foi toda gravada, né, de uma só vez. Não foi tipo, enquanto eu dublo, eu também vou cantar, sabe? Primeiro eu dublei, depois eu cantei as canções. Mas claro que é bem difícil, porque é da mesma forma. A gente chega no estúdio e não sabe
o que que é, ninguém leva música para casa, ninguém vai estudar nada antes e não tem esse tempo, né, de parar e estudar uma música. Então é meio tipo, vê e grava, vê e grava, vê e grava. Nossa. É bem rápido. Nossa, que louco. Então eles te dão uma música e fala, canta, essa aqui é a música que vocês vão ter que cantar agora. Canta aí, vamos ver como é que fica. É horrível. Olha assim, Imagina. não tem a menor condição de fazer isso. E aí depois fala, uau, irado. Ficou Sim, e incrível. o resultado ficou incrível, a gente assistiu o filme. E as canções eu acho que é o ponto mais alto do filme, assim, não que o resto seja ruim, né? Tô falando que, assim, que é os picos mais sentimental do filme é a questão das canções ali, né? E estão muito bem feitas. E Tanto outra, que né? eu. Cria até um certo Fala. direito, assim, autoral do filme, né? Pô, você fala, esse filme aqui tá no Guerreiros, essa música tá no Guerreiros do K-pop, cara. Então dá uma certa autoridade, né, pro filme. Sim, e vocês esperavam essa energia que a galera teve, né, com o filme? Como vocês estavam no evento lá, vocês podem ver que tinha muita gente com coisa do filme, né, com cartaz, com coisa temática, com cosplay também. E como que é a sensação, assim? É muito legal e é muito diferente do que a gente está acostumado, porque às vezes a gente dubla milhares de coisas por dia, a gente vai dublando muita coisa e muita coisa a gente não sabe do que se trata mesmo. Às vezes a gente tem uma impressão sobre aquilo que não é a impressão que o público vai ter depois. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, isso aqui vai estourar, vai ser muito bom, e o negócio nem é falado por aí, daqui a pouco cancelam, e a gente fica sem entender nada. Mas dessa vez a gente realmente tinha essa sensação de que ia ser uma coisa, né, extraordinária, mas com certeza superou muitas expectativas. Então, ver as pessoas vestidas do personagem, decorando as falas, o tempo todo, a internet pipocando de mensagem, mandando parabéns pelo trabalho, ou pedindo alguma coisa, lojas fazendo as roupas, a galera mandando as coisas aqui para casa também. Então, assim, de tudo que eu faço, isso aí é uma obra específica que realmente teve um hype, assim, inacreditável. Mas normalmente não é assim que funciona, né? A gente tem poucas coisas que as pessoas realmente ficam viciadas e alucinadas. Então, pra gente é muito, muito diferente mesmo do que a gente tá acostumado. Igual eu tinha te falado, quando eu escuto sua voz, eu falei lá no evento pra você, eu lembro da voz da Caitlyn, né, de The Flash. E eu acho que é por conta de ter ficado, como eu era fã de Flash, eu acompanhei bastante a série, ficado muito tempo escutando, né? E acho que toda vez que eu escuto, eu lembro do personagem também. Porque é mais sua voz natural, não é? Quando você dublou a Caitlyn. Então, quando eu fui a Caitlyn, eu tava começando. Foi o meu primeiro trabalho grande que eu fiz. Eu tava com 21 anos. E eu dublei por 9 anos essa série. Então, no começo, eu tava muito, muito, muito crua. Hoje a gente ri disso, faz piada e tal, mas na época foi um negócio bem difícil pra mim, assim. Porque minha voz era muito desencaixada, eu achava que ela era mais velha do que eu, então eu não sentia que eu tava combinando com ela, e aí começaram a vir as críticas, que foram muitas, comentários na internet, então eu lia aquilo, eu ficava pior ainda. Então, com o tempo, eu acho que a coisa foi ficando mais próxima do que a minha voz hoje. Mas mesmo assim, eu assistindo, sei lá, a 9ª temporada, eu falo, gente, quem é essa? Porque ainda assim eu não consigo me reconhecer no lugar, sabe? A voz foi mudando ao longo desses anos, minha voz foi ficando mais grave, e ainda que lembre um pouco, as pessoas às vezes não associam. É raro alguém associar. Sim. Pra mim foi uma das primeiras associações que eu tive quando eu escutei sua voz de perto. Foi Meu muito bom. pessoal, esse rapaz, já ouvi em algum lugar essa voz dela. Não me é estranho. E, Thaís, tem que ter um cuidado todo com a voz, né? Não só da parte que eu falo de não ficar gritando, acho que não ficar o tempo todo. Tem. Gastando a voz, né? É. Mas fala assim, parte de alimentação, essas coisas, vocês têm tudo específico, né? Pra fazer cuidar da voz, não? Não, gente, vida normal. É, Hum. nada acontece. Acaba que a gente às vezes gasta muito a voz justamente porque se você dubla um filme, sei lá, um filme de pirata,
vai gritar do começo ao fim do filme. Chega no final, você não é ninguém, né? Mas a gente continua. Então, eu saio do estúdio, tenho que ir pro outro e gravar o outro negócio ali, independente se eu berrei, se eu não berrei, se eu chorei, se eu não chorei, né? Então, a gente tá acostumado a gastar a voz de alguma maneira. E é tanta coisa, é tão automático, que eu acho que é muito, muito difícil de alguém realmente ter esses cuidados todos, sabe? Às vezes fazer uma fono é importante, sentir que tá mudando alguma coisa, mas é como trabalhar com qualquer outra coisa. Chega uma hora que você percebe que você não se Costume. prepara para o trabalho, sabe? Você só vai. E a gente também funciona assim, a gente só vai, chega lá, a gente faz o que pode. Já vai no automático, né? Nesses 13 anos de carreira na dublagem, qual o personagem que você fala, olha pra trás e fala, nossa, esse foi o mais difícil pra mim? Não sei. Acho que eu já tive essa resposta em algum momento, aí depois vem outra coisa mais difícil, aí depois você esquece o mais difícil, no momento eu esqueci mesmo. Mas tem uns que são marcantes, não porque são difíceis, mas porque são diferentes do que você está acostumado a fazer, sabe? Uma advogada extraordinária é um exemplo, porque até da própria Netflix a gente teve um cuidado maior, teve uma reunião com uma pessoa autista, porque a personagem é autista, ela é uma advogada. Então a gente teve uma palestra com uma mulher autista para explicar como era a rotina, o funcionamento, como falava, o que falar, o que não falar, todo um cuidado específico. Então a série toda a gente foi muito cuidadoso, pisando em ovos ali para não ser ofensivo de nenhuma maneira. Então isso dá um pouco mais de trabalho, né? Porque tira a gente do automático. A forma como ela falava, muito acelerado também, me tirava da zona de conforto, apesar de eu falar bem rápido. E essa coisa de tentar não soar ofensivo de maneira nenhuma ficou, né, ali a gente fica num medo de estar fazendo besteira de alguma forma, então acho que teve um cuidado maior com essa série, então automaticamente foi mais difícil de fazer, e a série também não é fácil, tem umas cenas densas e tal, eu mesma chorei muito no estúdio gravando, mas eu acho que a dificuldade está nesse lugar, sabe, de ser diferente do que a gente costuma fazer, não porque o personagem não dá para ser feito, sabe? Sim. Então foi mais pelo desafio do personagem ali em si, né? Da gravação. E Thaís, quando você está interpretando um personagem, está vivenciando ali, emprestando sua voz, já aconteceu de você trazer coisas do personagem pra sua vida, assim? Você acha, poxa, cara, acho que eu tô pensando muito nesse personagem aqui. Tipo, ver acontecimentos ali ao longo de uma série, de algum desenho que você interpretou e ficar com aquilo ali. Você fala, nossa, cara, isso vai ser pesado a hora que sair. Não, a gente brinca aqui na dublagem, o dublador tem memória fraca, né? Porque a gente, sei lá, vai em vários estúdios por dia e cada estúdio você dubla um, dois, três produções diferentes e personagens completamente diferentes. Então, a gente não cria um vínculo ali, sabe? A gente faz o trabalho, acabou, eu já vou para outro, acabou, eu já vou para outro. Então, no final do dia, eu não sei o que eu dublei. E muitas vezes as pessoas até falam, você dublou fulana de tal? Não sei, porque paga da memória, paga tudo. Então, assim, o dublador tem uma memória péssima. Se você falar qualquer coisa, assim, pra eu decorar e daqui a 5 minutos você me perguntar, eu não vou saber. Todo mundo funciona assim, é até uma coisa em comum de todos os dubladores, que a gente realmente apaga. A gente lê, às vezes grava uma fala, porque fica difícil de olhar ao mesmo tempo o vídeo e o texto, né? Então, algumas falas a gente grava na cabeça por 2 segundos. Falou, acabou, sabe? Se me perguntar de novo, não vou saber o que é. Então, eu acho que isso acontece muito, assim, da gente esquecer, chega em casa, vida normal, sai do estúdio, parece que não fez nada, sabe? E segue o baile normalmente, como se nada tivesse acontecido. Também é muito, muito personagem, né? Tipo assim, se no mesmo dia você pega uma série, um filme, uma animação, no final do dia é difícil lembrar, né? De todos que você já fez, né? Às vezes só dos personagens mais icônicos mesmo. Mas às vezes nem isso também, porque assim, nome, por exemplo, eu sou a primeira a esquecer nome. Sei lá, você vai dublar a Rose, aí beleza, dublei 5 episódios da série. Aí no 6º episódio tô eu perguntando pro diretor qual é o nome da personagem, porque
sabe? Vida com tanto de informação ali, sei lá que é Rose o nome do personagem, sabe? Então, algumas coisas que são importantes a gente sabe mais depois, quando fica pronto, e sabe que dublou a Rose no filme tal, que foi super importante. Mas mesmo assim, às vezes a gente não esquece. E agora, ô Thaís, perguntar o que você acha como vai ser o futuro da dublagem, né? Igual a gente conversou, tem toda essa questão de inteligência artificial, que eu acho que vocês não aguentam mais falar disso, mas é um assunto bem importante, né? Que hoje em dia faz parte do nosso cotidiano também. E, e como você enxerga essa nova geração de dubladores que tá vindo também, né? Eu acho que, como eu falei, muitas pessoas lutando por um espaço ali. Acho que todo mundo tem seus sonhos e todo mundo tem que chegar lá. Eu acredito muito que quem realmente tem um sonho tem que realizar, sabe? Fazer o possível para que ele aconteça. Então, de forma alguma, em algum momento eu diria para alguém não tentar ser dublador. Pelo contrário, assim como eu tentei, acho que todo mundo que quiser realmente tem que tentar. Mas entendendo que o espaço está cada vez mais restrito, né? Porque tem praças, tem a ameação do nosso trabalho, e a gente não tem noção nenhuma do dia de amanhã. Então a gente não consegue ter um panorama para daqui a 1 ano, 2 anos, como é que a gente vai estar. A gente só consegue comparar com os anos anteriores e entender que caiu muito, sabe? De volume de trabalho. Quando eu entrei para dublagem, as séries eram enormes. Então você ia fazer uma série, você tinha 26 episódios, 32 episódios. Com o tempo, as séries foram diminuindo, 16 episódios. Hoje tem 8 episódios, 6 episódios. Então isso já dá um certo medo, né? Porque as coisas estão compactando cada vez mais. Ou então, às vezes, uma série que você fala, nossa, perfeita, maravilhosa, eles vão e cancelam. Então, a gente tá perdendo essa dimensão de quando o trabalho volta a ficar bom, se volta a ficar bom, se vai ter mais volume de trabalho em algum momento, se vai acabar, se não vai acabar. Então, eu acho que é um momento delicado que tem que ter muita paciência, sabe? Tanto quem tá começando, para entender que talvez demore um pouco, encontrar o seu lugar, quanto para quem já tá nessa há muito tempo e tá vendo o negócio desandar, né? Então, dá um certo medo, assim, porque a gente vai comparando com tudo que passou e a gente vai vendo que cada vez tem menos, 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 menos. E isso assusta. Que eu e os meninos tava até conversando em alguns podcasts com alguns convidados do nosso ramo aqui, é que a gente tá tendo cada vez mais compactar também os vídeos. Não adianta a gente querer colocar um monte de informação, trazer várias coisas dentro do vídeo, porque o público não fica muito tempo ali. Por mais que seja um conteúdo atrativo e legal, o público não consome o vídeo todo. Então, eu tava conversando com os meninos, eu queria montar uma série de The Witcher no canal, que eu sou fãzaço, tenho o box de livro e tudo. Só que às vezes eu fico pensando, eu falo, como que eu vou sintetizar 8 livros em alguns vídeos aí, sendo que os vídeos vão ter que ter uma ocupação maior que 10 minutos, se o público não vai assistir, vale a pena? Será que, né, como é que a gente aposta? Vocês acho que devem estar sofrendo do mesmo mal, né, que vem série cada vez mais compacta, com um personagem cada vez mais raso dentro do mercado, enfim. Menos diálogo também, né? Porque senão o pessoal não entende o que tá acontecendo. Eu vejo até pelos desenhos que minha filha assiste, sabe? Antigamente a gente dublava um desenho, os episódios tinham, sei lá, 15 minutos, 10 minutos de episódio. Hoje os desenhos têm episódios de 1 minuto e meio, de 2 minutos, de 3 minutos. E eu acho Pô, assustador. Fazem uma história de início, meio, fim em 3 minutos. E aí eu olho, enquanto mãe também, aí eu olho e penso assim, gente, o que eles estão fazendo com o cérebro da criança? Porque ela realmente não consegue mais se conectar com um filme de 1 hora e meia. Ela, para 3 minutos ali, já começou, teve o meio, teve o fim, tá tudo certo, já tá em outro. Então tem esse imediatismo que a gente está vivendo agora, essa correria toda, né, do mundo digital também, dessas coisas de vídeo de até 1 minuto no Instagram, vídeo de até 1 minuto, que é o máximo que as pessoas assistem, e quando assistem, né, tipo, 10 segundos já tá trocando, 3 segundos já tá pulando. Então eu acho que isso também tá acontecendo nos filmes, nas séries, tá ficando tudo mais curto, porque as pessoas não têm mais paciência de assistir 26 episódios por temporada. A história faz assim, né? E tem, ao invés de 1 hora de episódio, tá ficando cada vez menos, menos, menos. Daqui a pouco, isso tudo impacta muito no nosso trabalho, né? Porque é menos trabalho pra gente. E não adianta eles fazerem o contrário, porque as pessoas não vão consumir. Então, é uma realidade, né? Essa coisa acelerada que a gente vive hoje, assim, é triste, né? Mas é o que tá acontecendo mesmo. Sim. eu acho que vai impactar bastante no futuro. Eu fiquei até surpreso que o filme do Guerreiros do K-pop, né, tem 1 hora e 40, 2 horas de filme.
por ser uma animação, né? Porque hoje em dia as animações estão mesmo mal, né? Passando de 1h20 ali, no máximo, 1h30. E é isso, o pessoal não quer ficar muito tempo colado na frente da televisão assistindo, né? É verdade, gente. No caso, assistindo o mesmo conteúdo, como a Thaís falou. É 1 minuto e meio ali, já troca pro próximo e vai seguindo a vida. Acredito que a maioria do pessoal que hoje em dia descobre alguns dubladores também, no caso, são assim, né? Tipo, a Via Thaís dublou a Zoe lá em Guerreiras do K-pop, só que a pessoa nem assistiu o filme, né? Viu, Ver às os vezes, no cortes. Instagram. Viu os cortes do filme, viu alguém falando no TikTok. Sim. Tem isso também. E Thaís. Peraí, deu um branco agora. Ah, eu ia perguntar um negócio Esqueceu no... pra ela, esqueci o que eu ia perguntar. Verdade. Os dubladores têm comentado bastante sobre a questão de vocês estarem lutando pela regulamentação da utilização da inteligência artificial. E como é que tá o andar, como é que tá o decorrer disso? Vocês conseguiram uma turma expressiva? O movimento ainda tá muito fraco? Como é que tá seguindo isso? Eu acho que ainda tá fraco, sabe? A gente não tem muita noção, porque não depende só da gente, né? Eu acho. Depende uma boa parte da gente, mas não só. E isso é uma luta, eu acho que do mundo inteiro hoje, né? Assim como os atores, os roteiristas entraram em greve lá fora também. E isso também respingou na gente, porque quando para tudo lá fora, para tudo aqui também. É um negócio que tá acontecendo coletivamente, mas ao mesmo tempo tá muito devagar, né? Se você for parar para olhar, enquanto tá sendo devagar, tem muita coisa tomando conta. A IA tá cada vez mais assustadora. Você pode ver aí os programas já todos feitos por IA, não só de dublagem, né? Mas até porque eu acho que na dublagem ainda não tá num negócio de aperfeiçoamento que as pessoas passem a gostar de. Ainda é uma grande crítica quando lança alguma coisa de IA, mas os vídeos que as pessoas lançam na internet de séries feitas por IA, tipo a Marisa Mayô, por exemplo, é um negócio assustador, genial, sabe? E é um negócio Programa feito de TV, né? programas de TV. Então, a gente tem que ter paciência também, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo nesse sentido, né? E talvez essa resposta não chegue tão rápido quanto a gente gostaria. Sim, a gente tá vivendo uma corrida tecnológica e que cada dia que você entra pra ver alguma coisa já lançou, modelo de celular mesmo troca o tempo todo, novidade acontecendo, tudo simultaneamente e você tendo que aprender. Nossa, você é louco, velho. A gente tá vivendo realmente uma corrida do século aí. Tanto é que uma das doenças mais desenvolvidas hoje em dia é depressão, ansiedade. E eu acho que isso aí é bem ruim de certa forma. Tem pontos bons em algumas ocasiões e pontos ruins em outras, né? A tecnologia contribui um pouco, né? E a questão da IA, eu acho que vai ser difícil, igual a Thaís já falou que já está sendo difícil. E eu acho que como a IA está evoluindo cada vez mais e o pessoal está optando por usar cada vez mais, eu acho que a dublagem vai precisar se unir bastante no futuro aí para conseguir regulamentar. Mas é igual você falou, Thaís, depende só de você. Tem que ter uma força coletiva bem maior do que só dos dubladores para conseguir isso. Bom, eu acho que vamos continuar falando aqui sobre você, Thaís. E você falou que uma advogada extraordinária foi uma grande virada de chave, né? Na sua carreira e vida profissional. Como, como isso é uma virada de chave pra você, assim? Como é que foi esse processo É, todo? teve essa parte que eu contei da consultoria, né, que a gente fez Uhum. com a moça que era autista lá, e enriqueceu muito o nosso trabalho, mas eu acho que a virada de chave para mim foi num ponto mais sensível ainda. Foi porque enquanto ela contava sobre a vida dela, da rotina dela, os costumes dela, para a gente ter uma ideia de como era esse funcionamento, eu fui vendo o meu marido ali, em tudo que ela falava. E era tudo muito específico. Então eu falava, gente, é o Dudu. E ela contava mais alguma coisa, eu falava, é igualzinho lá em casa. E ela contava outra coisa, nossa, é o Dudu. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Quando acabou, eu fiquei pensando, gente, será que meu marido é autista? Pô, como assim? E a gente ficou, né? Quer dizer, a gente não, eu fiquei meio, né, com isso na cabeça muito forte.
mas sem saber como abordar com ele, porque poderia chegar, né, de uma forma muito, muito pesada, né? Você chegar assim pra pessoa que convive com você diariamente e falar, eu acho que você é autista, sabe? Sim, Seria complicado mesmo, velho. É, né? E aí foram alguns meses de maturação da ideia dentro de mim e tal, se eu falava, se eu não falava, o que eu achava, fora os desconfortos dele naturalmente com a vida, né, por se sentir diferente a vida toda. E um belo dia eu conversei com ele, meio do nada mesmo, mas eu cheguei pra ele e falei: olha, eu acho que desde aquela época em que eu tive a consultoria, que eu dublei a série, eu ouvi muito de você ali. Então eu acho que você pode ser uma pessoa autista, acho que você deveria procurar um diagnóstico, se possível. Então, aquilo bateu muito mal pra ele, né? Óbvio, já imaginava. Sim. E ele negou, de imediato ele negou, falou que achava que não tinha nada a ver e tal. E depois de algum tempo, quando eu dublei uma advogada, eu tava grávida, então também foi bem sensível, né? Porque tem umas cenas densas, uma história densa, eu chorava, porque na gravidez você tá bem mais sensível. E logo depois que a nossa filha nasceu, ele olhou pra mim e falou: eu vou procurar a avaliação neuropsicológica pra saber se eu sou autista mesmo, porque como a rotina deu toda uma embolada por causa da neném, ele resolveu ir atrás. E aí a gente fui junto com ele, a gente achou um neuropsicólogo. Ele fez todo o teste, a avaliação, que é longa, bastante longa, gera muita ansiedade, expectativa, né? Porque mexe em umas caixinhas muito importantes. E no final das contas, ele teve o diagnóstico dele. Ele é uma pessoa no espectro. E eu acho que essa foi a grande virada, assim. Acho que a dublagem, às vezes, traz pra gente umas coisas que a gente nem imagina. Tá vivendo umas coisas que você... Se não fosse isso, talvez a gente não soubesse, sabe? Se eu não tivesse feito esse trabalho, tido ali tão de perto a convivência com essas questões, ter dublado a própria advogada extraordinária e percebido como ela funcionava e como era parecido com meu marido também, eu acho que a gente não teria passado por essa experiência, sabe? Então eu acho que essa foi a maior virada de chave pra mim, que tudo se transformou a partir dessa série aqui. E acredito que não só pra mim, mas pra muita gente tem impactado também. Eu acho que isso deve ter feito você guardar com carinho, né? Toda essa experiência envolvendo a série, a personagem. Então, Sim. E bom, galera, acho que já ocupamos bastante o tempo da Thaís. Foi um episódio muito enriquecedor, muito bom. E gostaria de estar encerrando, dizendo para o público, né, Padawans, sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, tá? No @digação.podcast. A gente tá agora no YouTube, tá no TikTok, tá no Spotify, tá tudo quanto é lugar aí. Tem mais alguma mensagem aí, meninos? Thaís, passa suas redes sociais aí pra galera também, pra todo mundo poder estar te seguindo lá. Esse trabalho incrível que você faz de voz aí e pro pessoal continuar te seguindo, né? A Thaís Feijó no Instagram e no TikTok, que eu tô lá. Thaís sem H. E me procurem lá, mandem mensagem, comentem nas coisas pra eu saber. E é muito legal ter esse carinho de todo mundo, viu? E Thaís, para Pra quem. finalizar com o nosso carinho também, queria muito agradecer você mais uma vez por ter topado Nossa, participar com a gente. Que a sua presença aqui é tida com todo o carinho do mundo, tá? E tanto aqui quanto no evento foi algo extraordinário pra gente. Ter a presença de vocês aí, poder estar conversando com vocês pessoalmente. Sim, Mas poder falar de dublagem também, que é uma coisa que a gente sempre gostou e é bem importante também. sim. obrigada, gente. Eu que agradeço pelo convite. Vocês também foram incríveis lá no evento. Como eu disse, é tudo muito novo, né? Então, que bom que está acontecendo assim, que bom que está tendo esse alcance. E eu espero que isso também impacte positivamente para vocês, no trabalho de vocês do podcast, tá? Muito Muito obrigado. obrigado, viu? Muito obrigado, Thaís. Então, Padawans, até o próximo episódio e que a força esteja com Esteja com vocês. vocês.